Maranata, desbravadores. Espero que esteja tudo bem com você que está assistindo esse vídeo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Essa frase é de Peter Drucker e ela se encaixa muito bem com o que vamos falar hoje, que é sobre planejamento. Porque o planejamento nada mais é do que uma previsão sobre o futuro, sobre o que você quer para o futuro. E um bom planejamento é muito importante dentro do clube de desbravadores, para que as atividades durante o ano elas possam acontecer muito bem. E para que possamos falar sobre isso, vamos falar sobre um conceito que é bem conhecido, que é o princípio de Pareto. Ele foi desenvolvido por um italiano chamado Vilfredo Pareto, ali no ano de 1896. E Pareto ele observou que 80% das terras italianas elas pertenciam a 20% da população. E ele também testemunhou um fenômeno onde as plantas do seu jardim, onde 20% das plantas elas produziam 80% dos frutos. Olha que interessante. 20% das plantas produziam 80% dos frutos. E alguns nomes que se dá a esse princípio. O princípio de Pareto e a regra 80-20, que é a mais comum e mais conhecida. E isso se deve à utilidade da regra 80-20 para determinar onde os esforços eles devem ser concentrados de modo a maximizar os resultados. Então essa regra ela vai determinar onde os nossos maiores esforços eles devem ser concentrados para que possamos ali colher e ter a maioria dos resultados. E a base do princípio de Pareto afirma que 80% dos resultados que nós temos, eles provêm de 20% das ações praticadas. E o princípio de Pareto ele pode identificar a parte mais influente em qualquer tipo de trabalho que possa ser subdesenvolvido em partes menores. E seguindo. E o objetivo é realizar entre todas as tarefas da sua lista, do seu planejamento para o seu clube, os 20% dessas que resultarão em 80% de impacto possível e impactos melhores. Então você tem ali uma longa lista de atividades a serem feitas. Você fez ali uma reunião com o seu clube, com a direção, e vocês têm ali muitas coisas a serem feitas. Mas vocês vão pensar, de 20% disso aqui que a gente tem, quais vão ser ali as atividades, o planejamento que vai resultar em 80% de resultado? Quais são a parte menor, os 20% que terão mais impacto? Identifique as tarefas mais importantes para a equipe e concentre-se nelas durante o seu planejamento e durante o ano na jornada de vocês no clube. Então vocês vão se concentrar nas tarefas mais importantes para a equipe, para o clube e concentrar-se nelas durante o planejamento e durante o ano. E quais são as vantagens de usar o princípio de Pareto? A maior vantagem do princípio de Pareto é poder criar um maior impacto com a menor quantidade de esforços. Olha lá, você tem ali um conjunto de atividades para fazer durante o tempo. Quais são aquelas atividades ali ideias que você tem que realizando elas, não precisa ser muitas, na verdade vai reduzir para os 20%, elas trarão um resultado maior do que você fazer várias atividades ali, se concentrar em todas e não ter uma concentração mais aflorada, aprimorada para aquelas que são mais eficientes. Isso permite que a equipe trabalhe de maneira mais eficiente e se mantenha concentrada em iniciativas específicas. Se mantenha concentrada em iniciativas específicas. E outras vantagens de usar o princípio de Pareto é a clareza das prioridades dali do seu planejamento. Quais são os 20% que você vai priorizar? Qual é a parte ali mais eficiente que vai trazer mais resultados? E maior produtividade, podem ter certeza. Então, em resumo, do planejamento de vocês vão imaginar qual é aquela parte, com aqueles 20% que trarão 80% de resultado.
porque às vezes a gente fica com muitas ideias, com muitas coisas para fazer e não define aquilo que é mais importante. Ou o que você pode fazer é compilar as várias ideias que você tem naqueles 20% que são importantes. Como assim? Eu vou dar um exemplo. A gente tem muitas atividades para fazer durante o ano no clube. Eu vou passar aqui para vocês o resumo no caso de 4, que a gente pode fazer que compila várias outras. O primeiro é o planejamento das classes regulares e das classes avançadas ali dentro do seu clube. Você tendo um planejamento eficiente de como vai funcionar as classes, quais são as datas certas para cada atividade que vai ser desenvolvida ali por seus desbravadores, é muito importante. Então, um ponto importante para que o seu clube ele vá bem durante o ano é o planejamento das classes. Esse planejamento ele deve existir, é fundamental que exista. E aí você pode contar com a ajuda, o diretor ele vai mostrar para a sua equipe como aquilo é importante. Os diretores associados eles vão estar ali auxiliando os instrutores, os conselheiros eles também podem estar auxiliando e esse planejamento ele deve acontecer. Outro ponto importante é a classe bíblica. A classe bíblica ela deve ser bem planejada para que ela possa começar no tempo certo e também terminar no tempo certo. O planejamento da classe bíblica, o capelão do clube ele deve fazer e é fundamental que ele exista. Outra atividade importante, ali se seu clube vai ter durante o ano, são iniciativas para o Campuri. Essa é a terceira, lembra que eu falei planejamento das classes, a classe bíblica, iniciativas para o Campuri. Nessas iniciativas para o Campuri, vocês vão definir ali o que é que vocês vão fazer durante o ano para alocar recursos para custear a ida de vocês para o Campuri. E outro ponto importante são as reuniões regulares e as reuniões extras que você vai ter durante o clube. Isso ali já vai estar no planejamento geral, né, do clube. Então você vai definir ali as atividades que você vai ter, que são as reuniões regulares, os pernoites, os acampamentos, os projetos missionários, os projetos comunitários que você vai ter durante o tempo. E vocês viram aqui que eu aloquei em 4 pontos importantes, e esses 4 pontos importantes eles podem resultar no desenvolvimento de várias atividades para o clube. Mas você deve focar em uma parte menor para que possa colher um maior resultado, focar naquilo que é mais eficiente. Como eu falei aqui, um exemplo, planejamento das classes, a classe bíblica, as iniciativas para o Campuri e o planejamento ali das reuniões regulares e reuniões extra. Então é isso. Espero que você tenha entendido sobre o planejamento e como ele é importante e que você possa usar, se você achou interessante, possa aplicar a regra ali de Pareto, os 80-20 no planejamento do seu clube para o próximo ano. E eu vou deixar aqui um link aqui embaixo de um outro vídeo sobre como fazer um planejamento lá no Excel. Espero que esse vídeo possa abençoar o seu clube, possa abençoar você e que vocês possam ter um ano extraordinário para a honra e glória de Deus. Os seus desafios, de você que é diretor, já fui diretor de clube, eu sei como é difícil, mas Deus ele está conosco e nos dá força para superar desafios e que Ele possa te abençoar e te capacitar esse ano para que seu clube ele possa ir muito bem e principalmente para a honra e glória dele. Deus te abençoe e Maranata.